Mini-livro. O fracasso da humanidade, um olhar filosófico profundo. Mas, antes disso, vamos ver a frase do dia, que é esta. Todo homem é, realmente livre para se aprisionar em qualquer coisa que ele mesmo deseja se prender por livre e espontânea vontade. Autor filósofo Andarilho. Atenção, este pensamento é uma arte digital transformada em um token não fungível, NFT, está à venda no Marketplace OpenSea. Para mais detalhes entre no site oficial, www.livrodeunicapagina.com. Resumo do livro. A obra O Fracasso da Humanidade, um olhar filosófico apresenta uma visão desafiadora e provocativa do ser humano, retratando-o como um caso perdido sem possibilidade de conserto. O autor, filósofo Andarilho, sugere que o ser humano é complexo, por essa razão, qualquer tentativa de conserto é inútil, e que até mesmo o Criador desistiu de sua criatura. O mini-livro acusa e afirma que o ser humano foi abandonado à própria sorte numa imensidão desconhecida. Além disso, cada um tenta encontrar um caminho para sair dessa vastidão desconhecida. Ele também menciona que os esforços para melhorar o ser humano resultam numa colcha de retalhos, mas diz ser inútil colocar remendos em um pano velho que está em processo avançado de desintegração. Por isso, se você se interessa por reflexões profundas sobre a natureza humana e está disposto a desafiar suas crenças, este livro é para você. Desse modo, não perca a oportunidade de questionar a si mesmo sobre o seu próprio papel neste mundo, como também sobre a possibilidade de mudança. Enfim, o texto argumenta e conclui que o ser humano é irrecuperável, sendo que qualquer tentativa de conserto é inútil, mas, ao mesmo tempo, convida e instiga que cada um faça a sua própria reflexão das situações particulares de cada um. Acredite, agora vamos deliciar o mini-livro confeccionado especialmente para uma leitura relâmpago e com aprendiz que mudar a sua forma de pensar. O Fracasso da Humanidade, um olhar filosófico profundo. Verdade seja dita, acredito não haver mais ninguém que confia no ser humano, pois, essa invenção é, realmente, um caso perdido, portanto, um fracasso com perda total, além disso, sem nenhuma possibilidade de reparação ou conserto. Dito isto, a própria história nos mostra exemplos como o Holocausto, a Guerra do Vietnã e a escravidão, dentre outros, onde os seres humanos foram responsáveis por grandes tragédias humanitárias. Desse modo, querer melhorar a essência daquilo que é imutável, ou seja, a humanizar o ser humano é, de fato, como tentar consertar uma maçã podre. Sinto muito, meu caro. Nem adianta tentar, ou, se mesmo assim prosseguir com o conserto, não vai dar certo. Em outras palavras, não há mesmo conserto para aquilo que foi feito de forma errada. Além do mais, qualquer remendo que se costura neste ser complexo, também se arrebenta. Por isso não adianta querer colocar fita adesiva em uma ferida aberta, porque não vai curá-la. Há muito tempo, desconfio que até o próprio criador dessa criatura irrecuperável já desistiu dela, dado que, ele mesmo sacou que fez besteira. Por isso, deve ter pensado: meu pai, o que eu fiz? Com isso, todos sabem que fomos abandonados à própria sorte numa imensidão desconhecida, por isso, cada um de forma particular tenta encontrar algum caminho para sair dessa enrascada. Então, todos estão num barco à deriva, portanto, sem rumo certo. Desse modo, todos têm a plena consciência de que até aqueles que se julgam corretos, também, estão errados, visto que, não passam de farsantes, imitando bons entendedores. Por isso, todo mundo acha que é o dono da verdade, mas na realidade, todos estão cegos. Diga-se de passagem que, desde que o mundo é mundo, não se tem muito o que comemorar em relação a essa criatura ímpar e particular. Por isso, as comemorações são mais raras do que encontrar uma agulha num palheiro, isto é, quase impossíveis. Mesmo assim, existem esforços extremos para melhorar algo que não tem conserto, sendo que, o resultado disso, é uma colcha de retalhos mal remendada, ou seja, uma bela obra de arte de remendos, no lugar de onde deveria haver uma peça inteiriça fantástica e extraordinária. Ao tentar fazer esses remendos, é como colocar uma joia rara e preciosa numa caixa de fósforos, não combina. Há muito tempo foi dito que não se coloca remendo novo em pano velho, visto que, o velho sempre se arrebenta. Isso não dá resultado, pois, o velho já está se desintegrando. Finalmente, nesse meio tempo entre os dois extremos da existência, isto é, entre a vida e a morte, continuamos sendo remendados diariamente por nós mesmos para dizermos que somos uma peça nova, única e sem reparos.
Enfim, tudo isso não passa de um caso perdido, fracassado com perda total, onde, realmente, não há mais nada a se consertar, por isso, cada remendo também fica, logo, rasgado e perdido. Filósofo Andarilho Cifrão filosofando na nuvem 27 de janeiro de 2023. Adquira os mini-livros do filósofo Andarilho na Amazon.com. Também, siga-me no KWAI e acesse o site www.livrodeunicapagina.com para acompanhar as novidades.